Bom dia! Estamos dando início a mais um momento diário de oração, uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sejam todos muito bem-vindos nesta quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Bom dia, bom dia! Bem-vindos! Bom dia! Sejam bem-vindos. Regina Bachmann, bom dia. Grátia Maria, Bete Lima, Luiz Carlos Barbosa da Silveira, Olga Rodrigues, Nilva Ruivo, bom dia. Geni Vantini, Maria Elisa Santos Rosa, Georgina Anchieta Valente, Kátia Malta Salerno, Renato Winder, Jacilene Fontes, Inês Bittencourt, Vanessa Alves, bom dia. Bom dia. Moab Oliveira, bom dia. Sejam bem-vindos. Jacilene Fontes, Arlete Romano, Zaira Silva, Sandra Espada, Viviane Vieira Pinheiro, Rosani Fátima, Rosane Sudbrac Salerno, Jussara Nunes, Elza Fraga, José Mauro Salerno, Giselda Gomes Soares, Leoni Campos, Reni Chiesa, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Adilson Coelho, Cleci Souza, bom dia. Elizabeth Bete, bem-vindos. Helena Bauer, bom dia. Bem-vindos. Natália Cavalcante Santos, bem-vindos, bom dia. O nosso encontro renova-nos as forças, preenche-nos de alegria com esse encontro com Jesus todas as manhãs. Sejam muito bem-vindos. Nice Carvalho, bom dia. Rogério Ranucci. Chegamos às 9 horas. Vamos à nossa leitura preparatória. Capítulo 27 do livro Fonte Viva, Destruição e Miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança do mestre e se esquiva à ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abriram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se prefere a alma para a residência escura do vício, se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos passados pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta das lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante,
ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Sirvamos, portanto, mesmo que seja nesta modesta reunião para orarmos. Sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa oração. Obrigado, Pai, por sermos nós aqueles que estamos podendo orar. Obrigado por sermos os cristãos que optaram por dar um pouco de si, embora muito pouco, bem sabemos, Mestre, os nossos irmãos. Obrigado, Pai, por mais esse dia que se descortina, repleto de afazeres, para que possamos dignificar a nossa existência. Oportunidades inigualáveis, que não podemos deixar passar, mas aproveitá-las para que possamos crescer à sombra das bênçãos de Deus, para que possamos viver intensamente a mensagem do Cristo, doando-nos a quem tem necessidades maiores do que as nossas. Ao mesmo tempo, banhamo-nos nestas bênçãos, querido Mestre, que vão alcançar pouco a pouco estes irmãos a quem estamos endereçando os nossos pensamentos, a essas criaturas que estão com seus nomes anotados em nossos apontamentos, aos que sofrem, principalmente, as dores da alma, as dores do corpo, as aflições, as angústias, os sofrimentos de uma forma geral. E quem de nós não experimenta ou já experimentou alguma situação dessas desagradáveis? Alguém orou por nós, sabendo das nossas necessidades, ou estão orando agora? E, portanto, é necessário que nós envolvamos a essas criaturas todas, pedindo a esses irmãos que nos abençoe a tarefa que tomamos como responsabilidade diária: orar. Orar para que sintamos a alegria da vida. Aguardar os desígnios de Deus com plena confiança. Sejam eles quais forem, aqui buscamos, Mestre, auxiliar através das nossas vibrações essas criaturas que estão agonizando à beira da morte do corpo físico. Desesperadas algumas, outras pacificamente aguardando o desenlace, de consciência tranquila. Mas há aqueles que estão perturbados consciencialmente e apresentam então nesta hora um desassossego fora do comum, além de dores que possam estar experimentando. Oramos por estes, Mestre. Este é o momento decisivo em que a criatura rompe as amarras da matéria densa para libertar-se em espírito para além do túmulo. E ali, no plano espiritual, liberto das opressões do corpo,
ele com a consciência do dever cumprido, porque sustentou a vida e manteve-se nela até os últimos momentos que Deus lhes ofereceu. Agora pode dizer: Pai, suportei as agruras da vida, capitulei numas, venci noutras, mas mantive-me fiel à vida até o fim, até o momento que tu determinou, e procurei não abreviar esses dias. Agora ele está liberto até mesmo da consciência. Vai ao encontro dos seus amores e leva no seu coração a alegria de viver. Abandona o corpo, mas sai dele vitorioso, porque ele manteve-se fiel ao seu plano de vida. Aqui pedimos, Mestre, por estas criaturas que não suportaram as dores, não suportaram o sofrimento, a angústia, a solidão, e imaginando que tudo isso se extinguiria ao extinguir o corpo, cometeram suicídio. E dão-se conta quase que imediatamente do desengano em que passam a viver agora. Desiludidos, porque a ilusão de aniquilar as dores, aquilo que os fazia sofrer, agora torna-se ainda um pouco maior. É majestuante estas vibrações no campo espiritual. E agora, frente à realidade, alguns choram amargamente, desesperam-se, aturdem-se, e nestas vibrações de cunho negativo experimentam ali ainda mais sofrer. Pedimos por eles, Mestre. Eles só tinham olhos ao seu próprio corpo e às coisas materiais, e talvez jamais tenham cogitado os aspectos espirituais da vida, e decidiram por sair da vida pelo suicídio. São irmãos que nos merecem toda a assistência que pudermos oferecer a eles. Mas também, Mestre amigo, há inúmeros irmãos nossos renascendo, vindo aos nossos braços, pelos desígnios de Deus, para ajudá-los. São tantas síndromes que desde a mais tenra idade assola essas criaturas. E o peso parece ser tão grande que muitos pais e mães têm a falsa impressão de desfalecer ante a responsabilidade que deposita sobre os seus ombros. Cuidar de um filho de Deus com várias síndromes e patologias diversas. Oramos por estes irmãos que passam por estas dificuldades, mas também oramos pelos pais que tiveram a coragem de recebê-los como filhos. E sabemos, querido Mestre, que ali está o grande reajustamento. E se nós
soubermos colaborar, eles serão vitoriosos. Porque eles precisam da solidariedade, da ajuda, da compreensão, da amorosidade, da atenção, que todos nós podemos dar ao envolvê-los em nossas vibrações, mas também os demais familiares, conhecidos, amigos. E nesta corrente do bem, vamos resgatando os nossos débitos para com a lei de Deus, aprumando-nos, erguendo a fronte e agradecendo a Deus por confiar em nós. E se Deus nos deu este jugo, ou esta condição, é porque Ele tem plena confiança da nossa vitória. Que não esmoreçamos. Aqui te peço, Mestre, pelos depressivos, fechados em si mesmos, na solidão em que se encontram e encastelados nos seus muros psíquicos, vivem quase que inalcançável pelos que estão à sua volta, também sofrendo, angustiados, aflitos, vendo o seu amor ali, nestas condições dolorosas da depressão. Outros que já nessa depressão encontram-se na ideação suicida. Por todos eles te pedimos, Mestre, a tua assistência. Não que tire de sobre os nossos ombros o encargo que Deus nos colocou, mas que nos dê forças para suportar esses encargos. Para que reanimemo-nos, para que possamos viver dia a dia as circunstâncias da vida. Porque se soubermos e tivermos a inteligência suficiente de levarmos a efeito até o último momento que Deus nos concedeu, libertaremos-nos e, portanto, estaremos em reajustes e reajustados com a lei de Deus. É o convite que Deus nos faz para a mudança e para o trabalho. Com dignidade, recuperar as faltas que temos cometido pela indignidade. Ó Senhor, abençoe a todos nós. E Jesus, dileto amigo, derrame as tuas bênçãos sobre nós, através destes benfeitores que estão conosco neste instante. Que sintamos este banho de bênçãos, luarizando-nos, suavizando-nos, impregnando-nos de energias salutares, encorajando-nos a tomar em nossas mãos a tarefa que Deus nos apresenta. Seja qual for. Obrigado, Pai, por depositares tanta confiança em nós. Sentimos-nos honrados, gratificados. Bênçãos, Pai.
assim seja. Vamos a mais uma reflexão com Joana de Ângeles, capítulo 6 do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco. Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Lembrando que hoje, em sendo quinta-feira, temos uma atividade doutrinária que realizamos às 16 horas, presencialmente em nossa sede e virtualmente nesta plataforma. Portanto, fica aqui o convite para participarmos das reflexões que hoje serão trazidas à baila sobre a cólera. Será que temos cólera? Vivemos em estado de cólera em alguns momentos de nossa existência? O que ela faz em nós? Quais os frutos que a cólera nos apresenta? 16 horas, vamos decifrar. Vamos nos enriquecer de conhecimento para melhor servir a nós próprios, a Deus e a Jesus e por conseguinte a humanidade. Tornemo-nos o discípulo fiel que, após aprender, saia a consolar. Até o nosso próximo encontro às 16 horas, ou amanhã, às 9 horas em ponto, em mais um momento diário de oração. Que Deus permita a cada um de nós participar destes 2 eventos, pelo menos, enriquecendo-nos. Até o próximo encontro. Bom dia!